Muito bom dia para todos. Hoje estamos aqui de volta. Vamos estudar novamente agora com vocês, né, o nosso lar. E é com muita alegria e muito prazer que a gente está aqui, viu, gente? Porque é o momento da nossa manhã que volta, que estamos de novo, né, no regresso da semana passada. E agora nós estamos retornando aos nossos estudos virtualmente. Queremos assim que vocês fiquem à vontade, que possam falar para nós, fazer alguma pergunta, algum questionamento. Nós vamos fazer de forma diferente da semana passada. Nós vamos estar conversando mais, estaremos falando do assunto pontualmente, porque é um assunto interessante para que a gente possa entender melhor o que é espiritualidade, o que é o mundo espiritual. E muitas vezes nós não temos essa ideia, não. A gente acha que o mundo espiritual é algo etéreo demais, sem muita a relação com o mundo físico, mas não é bem assim não. Nós vamos conversar aqui, claro que nós temos uma, uma espiritualidade com áreas diferentes. Então, mas nós vamos conversar nessas áreas não muito próximas a nós, de envolvimento com todos nós aqui no mundo terreno. Hoje nós vamos falar sobre o problema de alimentação, né, de nosso lar. Traz muito conhecimento, muita informação que a gente nem imagina, né, existir num plano maior, de uma espiritualidade maior. Mas antes a gente faz aí uma nossa oração, nossa prece, né, pedindo a Deus nesse momento que nos abençoe, nos proteja no nosso trabalho, no nosso dia a dia, nesses instantes de confinamento que vivenciamos, aprendizados imensos que nós estamos tendo, com a distância e com a aproximação, né, dos nossos entes mais próximos, das pessoas que nos envolvem. Então, de um lado nós temos uma situação, de outra nós temos outra, né, que nos ajuda a aproximar e entender melhor o nosso próximo mais próximo. Que Deus possa nos abençoar, abençoar os filhos todos de vocês, abençoar a família, abençoar a todos os amigos e irmãos. Muito obrigado, Jesus, por essa manhã gloriosa em que podemos conversar. Assim seja. Então, problemas de alimentação traz para nós aqui uma reflexão muito importante sobre como que é o sistema de abastecimento no mundo espiritual, ou seja, em nosso lar. O abastecimento, quando a gente vai lembrar de economia, a gente vai lembrar de serviços, a gente vai lembrar de atividades, né? Mas no mundo espiritual tem atividades de sustentabilidade, tem atividade de trabalho braçal, de sustentação, né? Nós temos aqui uma notícia boa, que hoje está melhor no plano espiritual. Hoje depois de uma certa relação, né, de trabalho, de esforço, o que se chegou? Chegou-se agora uma organização maior, mas antes nós não tínhamos isso não. Era um problema muito sério. Desde o início de nosso lar, como a gente informou, nós temos lá uma luta incessante para que o nosso lar se constituísse, né?
Então foram espíritos portugueses, né, dignos da época, que desencarnaram, a gente falou isso, e que vieram constituir, né, vieram constituir a, o nosso lar, né, a cidade nosso lar. É como se tivesse um grupo que partisse da Terra, fosse para um lugar virgem e escolhesse um local, né? E aqui vai ser um trabalho espiritual para atender as pessoas que chegam na Terra. E assim, esse grupo muito consciente, né, com bastante entusiasmo, eles decidiram trabalhar com a montagem de uma cidade espiritual. E que hoje nos serve muito bem, porque quando a gente desencarna, a gente vê sempre assim, né? Ah, quando eu desencarnar, será que eu vou para uma colônia? Será que eu vou para nosso lar? E às vezes a gente acha que é só nosso lar. Não, tem várias colônias, são inúmeras colônias, né, espirituais que estão localizadas ou definidas, né, no mundo espiritual próximo a nós, muito relacionado à, à ligação com, com as zonas baixas de vibração que a gente tem, né? Elas estão geralmente entre, é, entre o plano nosso físico denso com um menos denso um pouco, mas só que umbralino, elas se localizam ali para atender necessitado. Então são emergenciais, tá? Tem problemas de toda a natureza nesses lugares, porque não é o céu. Ah, o céu que a gente almeja, né? Que sem problema nenhum. Não, no mundo espiritual nós temos uma relação muito grande de pessoas que trabalham em prol de uma humanidade, tá? Então, veja bem, quando a gente faz uma leitura aqui, ó, problema de alimentação, capítulo 9. Enlevado na visão dos jardins prodigiosos, pedi ao dedicado enfermeiro para descansar alguns minutos num banco próximo. Lísias anuiu de bom grado. Agradável sensação de paz me felicitava o espírito. Caprichosos repuxos de águas coloridas zigue-zagueavam no ar, formando figuras encantadoras. Ele estava observando um lugar muito bacana, muito interessante, né? Nossa, águas coloridas, lugar bonito, né? Mas aí ele pegou, né? Quem observa uma atividade imensa, ele ficou observando que tinha muitos serviços, muitas atividades. É como se fosse uma colmeia. O que é uma colmeia? Seriam muitas abelhas trabalhando, muitos compromissos acontecendo, e ele ficou reflexivo naquela hora, né? E ponderou. E perguntou para ele, e o abastecimento disso aqui, como é que é a história disso tudo, né? Está tendo serviços, está tendo muitas atividades, né? E os serviços que estão, os abastecimentos, como é que funciona isso, né? Como é que tem esse abastecimento? Não tenho nenhuma notícia que tenha aqui um Ministério da Economia, né? Porque que na Terra a gente tem, né, a questão da economia, que dá toda o controle básico da sustentabilidade, né? Então, não tenho notícia desse Ministério da Economia. Aí vem o Lísias explicando, né, para ele, veja bem, antigamente, explicou o paciente interlocutor, os serviços da natureza são uma feição mais destacada. Ou seja, antigamente, esse tipo de serviço de manutenção, ou seja, de abastecimento, era mais destacado. Quer dizer, antigamente era, agora não é. Então, quer dizer, já está denunciando aqui para nós que era diferente na época. Então, vamos ver como é que era na época.
Deliberou, porém, o atual governador atenuar todas as expressões de vida que nos recordassem os fenômenos durante puramente materiais. O atual governador, ele na época, que ele está há 300 anos, né, trabalhando em prol de nosso lar, na época ele que fez as mudanças, ele promoveu essas mudanças. Na época havia uma necessidade imensa da alimentação por parte daqueles que morriam na terra, chegavam com o costume, com o hábito da alimentação, queria o quê? Alimentos densos, alimentos comparáveis à vida que levavam, né? Então, eles chegavam nesse ímpeto, nessa vontade de quererem comer algo, de se abastecer com algo semelhante ao que tinha na terra. Então, por isso que deliberou o governador, na época, que é o diretor de nosso lar, que atenuasse essas expressões de vida. Ou seja, nós temos que mudar um pouco a forma de alimentação na terra. Vamos atenuar a forma de viver aqui, né? Não tão materialmente quanto estão acostumados na terra. Então, nós vamos ter mudanças. As atividades de abastecimento ficaram assim reduzidas a simples serviço de distribuição sob o controle da governadoria. Quer dizer, o governador chamou a responsabilidade para atuar em todas as áreas. Ele, para controlar, ele tinha que colocar seu esforço, seu empenho, para esclarecer todo mundo da desnecessidade de alimentos fortes e mais grosseiros. Então foi aonde que, na espiritualidade, o governador decidiu, tomou algumas providências para consertar aquilo, né? O campo vibratório era muito denso, para elevar um pouco o campo vibratório. Aliás, a providência constitui medida das mais benéficas. Então, isso era para o bem. A mudança era para beneficiar a todos e não prejudicar. A princípio, todos ficaram estranhando a atitude do governador, tirar o alimento denso, né? Já que a gente estava tão próximo à espiritualidade, à vida inferior na Terra, né? Rezam os anais que a colônia, há um século, lutava com extrema dificuldade para adaptar os habitantes às leis da simplicidade. Olha só, um século foi de lutas para isso acontecer, né? Para que os habitantes, aqueles que chegavam no plano de nosso lar, pudesse se adaptar, né, a uma forma das leis da simplicidade. Viver mais simples, sem tantos apetrechos ou forma de viver grosseira. Muitos recém-chegados ao nosso lar duplicavam exigências. Olha só, então teve gente que solicitava, exigindo, né, coisas, alimentos, né, e se revoltaram um pouquinho no início, né, começaram a sentir que deveriam exigir alguma coisa de nosso lar. Queriam mesas lautas, bebidas excitantes, dilatando os velhos vícios terrenos. Olha só o que eles pediam. Pediam mesas fartas, né? Provavelmente a gente vai imaginar o que pediam, né? A gente está acostumado sempre com churrasquinho, né? Acostumado com aquela alimentação muito densa, né? Finais de semana, vamos para o rancho, vamos para lugar. Então a gente, quando desencarna e encontra uma situação diferente, né? A gente estranha e a gente começa a exigir, né, as coisas que a gente tinha. Bebidas excitantes. Olha só, em nosso lar
um grupo de pessoas sendo assistido querendo bebidas excitantes, dilatando velhos vícios terrenos. Apenas o ministério da união divina, que a união divina é um ministério ligado muito ao plano mais superior. Então ele tem, claro, espíritos mais compreendidos, né? A compreensão deles é maior, com relação à necessidade humana e com relação ao que acontece acima, né? O que acontece em planos maiores, que nosso lar é um plano abaixo, né? Muito próximo da Terra. Então, apenas o Ministério da União Divina ficou imune de tais abusos. Então, eram abusos mesmo, né? Existiam espíritos que queriam mesmo e iam à luta pelas características que lhes são próprias. Então, abusos porque eles queriam ter aquilo que estava neles, né, inscrito dentro deles. No entanto, os demais viviam sobrecarregados de angustiosos problemas dessa ordem. Então, todos os outros ministérios, somente a União Divina que tinha essa condição, mas os outros ministérios tinham sempre problemas da ordem de alimentação. Todos os são 6. Todos os ministérios tiveram, menos a União Divina. O governador atual estava muito ligado à União Divina. O governador atual, todavia, não poupou esforços. Ele não poupou, não. Ele pegou, teve coragem. Nós vamos mudar, nós vamos esclarecer a peso de sacrifício, né? Porque imagina, gente, hoje numa casa espírita, quando a gente vai fazer algo diferenciado, é muito difícil você tirar um hábito antigo para colocar um hábito novo, né? Isso parece que serve até para nós aqui, no meio do movimento nosso, né? No movimento espírita. Então, o governador atual, toda vez, não poupou esforço. Então, logo assumiu obrigações administrativas, adotou providências justas. Então, ele tomou providência, ele não ficou sem tomar as primeiras deliberações, tá? Ele continuou seu trabalho. Vai ter muito falatório, vai ter gente falando, teve muito espírito desencarnado falando, brigando, né? Então o espírito desencarnado briga. A gente continua a mesma pessoa. Não, quando eu desencarnar eu vou ser bonzinho. Não vai não, você vai ser o mesmo briguento, o mesmo ranzinho, a mesma coisa que você é. Claro que você tem o direito de melhorar, de ser mais reflexivo, mas se você não mudou, a gente continua sendo o mesmo espírito, né? Antigos missionários daqui puseram-me ao corrente de curiosos acontecimentos. Olha só, ele foi orientado. Aqui quem está falando, Lísias, né? Antigos missionários informou para ele, disseram-me que, a pedido da governadoria, vieram 200 instrutores de uma esfera muito elevada, a fim de espalharem novos conhecimentos relativos à ciência da respiração e da absorção de princípios vitais da atmosfera. Olha só, vieram 200, isso foi através da União Divina, que é o Ministério da União Divina. Eles solicitaram ajuda superior, né, porque eles não estavam, de uma certa forma, conseguindo com os trabalhadores. Aí vieram 200 assistentes, né, de planos mais elevados, de ordem muito elevada, para dar conhecimento sobre a ciência da respiração. Provavelmente são aqueles milenares da Terra, aqueles espíritos que já controlam respiração por meditação, que já estavam desencarnados em planos maiores, que vieram ajudar, né, aqueles que estavam chegando, que estavam revoltados, e da absorção de princípios vitais da atmosfera. Então eles controlavam a respiração
e absorção de materiais organizado do princípio vital da natureza. Né? Ah, lá tem natureza. Tem, no plano espiritual, pura natureza, como nós temos a nossa aqui. O princípio vital é algo fantástico. Né? Aqui entre nós, o princípio vital, ele dá toda a condição, né? Ele está pronto para ser utilizado, depende da organização da matéria, depende da organização da vida, para extrair esses materiais de sustentação. Então, o princípio vital ele é transformado juntamente com o elemento da organização física. Então, por exemplo, no plano espiritual tem uma árvore, no plano espiritual tem um vegetal, tem. Então, esse vegetal, de forma organizada, diferentemente da terra, então esse vegetal, ele extrai da natureza, né? A partir do momento que ele se organiza, ele extrai da natureza primária toda a substância de vitalidade. Aqui também é assim, né? Então, essa ciência, os espíritos, esses 200 espíritos vieram dar para os que estavam habitando o nosso lar. Realizaram-se assembleias numerosas, né? Então teve muitas assembleias. Para esclarecer tais fatos, é preciso ter reuniões, ter encontros, né? Então, essas numerosas realizações e assembleias foram feitas na tentativa de esclarecer. Alguns colaboradores técnicos de nosso lar manifestavam-se contrários. Olha, até os técnicos colaboradores de nosso lar estavam contra as medidas do governador de mudar a alimentação. Ó, não pode ser mais grosseira, nós temos que ser mais sutil, a alimentação tem que ser algo mais para controle da respiração, controle dos centros vitais e tudo mais, né? Então eles estavam controlando, alegando que a cidade, olha só o que ela está parecendo casa espírita, olha só, quando a gente vai fazer alguma mudança, ou seja, esclarecer, ó, nós vamos pegar esse grupo aqui, nós temos que pegar esses nossos irmãos que estão na casa espírita, para que eles se sintam melhores, nós temos que tirá-los do vício, tirá-los do mau comportamento. Aí alguns vêm e falam assim, não, mas eles estão ligados, nós temos que tirar eles devagarinho, nós não podemos tirá-los assim, de tal forma. Então começa a ter algumas diferenças de raciocínio, né? Olha só o que aconteceu no plano espiritual. Alguns colaboradores técnicos de nosso lar manifestaram-se contrários, alegando que a cidade é de transição e que não seria justo nem possível desambientar imediatamente os homens desencarnados, mediante exigências desse teor, sem grave perigo para as suas organizações espirituais. Ora, isso aqui eram relatos dos espíritos, assistentes, auxiliares, técnicos, né? Olha, nós não podemos tirar a alimentação desse povo de uma hora para outra, nós não podemos mudar, porque vai ter uma desorganização espiritual em seu ser, né? Ele não tem condição de suportar essa mudança, né? Assim eram os esclarecimentos, né? As tentativas. O governador, então, contudo, não desanimou, não. Ele continuou a operar, a fazer o trabalho, a manter o trabalho em dia, né? E continuou. Prosseguiram as reuniões, providências e atividades durante 30 anos consecutivos. Olha, gente, durante 30 anos, né? Foi tentativa imensa do governador para mudança. Durante 30 anos, né? Tentando esclarecer. Algumas entidades eminentes, o que é uma entidade eminente? Respeitável, né? Chegaram a formular protestos de caráter público, reclamando.
O governador ele teve protesto público. Imagina um punhado de espíritos, né, na espiritualidade fazendo um manifesto escrito, né, para o governador. Vamos pôr lá no centro, para o presidente, ou para quem está fazendo, né, reclamando. Ó, e ele é um trabalhador. A gente vê muito isso, né? Dentro do movimento, são pessoas que trabalham, são pessoas que estão ativas, são pessoas que estão na frente e fazem coisas que são assim vergonhosas, né? Perante um ato espírita, né? E assim foi no plano espiritual, né? Algumas entidades eminentes então chegaram a formular protestos. Por mais de 10 vezes, o Ministério do Auxílio esteve superlotado de enfermos. Olha, por 10 vezes, né? Então, vamos supor aí que fosse 10 anos, o Ministério tivesse lotado a cada ano, né? O Ministério do Auxílio era auxílio a quem está chegando, né, na Terra. Então esteve superlotado de enfermos, onde se confessavam vítimas do novo sistema de alimentação deficiente. Então todo mundo estava falando que estava doente, estava naquelas condições, porque o governador tinha mudado o sistema de alimentação. O governador não teve dó, né? Ele mudou, tirou a alimentação, mudou para respiração, para princípios vitais, né? Então aquilo era uma agressão. Então ficou a turma lá toda assim revoltada, né, com a situação. Isso, gente, está acontecendo, aconteceu há 100 anos, né, em 100 anos de nosso lar. Nesses períodos, os opositores da redução multiplicaram acusações. Então, nesse período, as acusações, reclamações foram multiplicadas. Eu imagino que deva ter sido um momento muito difícil de nosso lar, né? Que é como se a gente estivesse fazendo protestos. Queremos alimento, queremos comida, queremos carne, queremos churrasco, né? Eu imagino que deve ser, mais ou menos, devia ser dessa forma, né? Então, nesses períodos, os opositores aproveitaram. O opositor da redução, né, que no caso estava reduzindo a alimentação. O governador, porém, jamais castigou alguém. Quer dizer, ele não teve nenhum momento assim que foi rebelde. Pelo contrário, ele foi bom, sereno, né, ele compreendeu os desajustes. Então, olha o valor da serenidade de quem está na frente. Ele não pode, de forma alguma, se revoltar. Ele tem que ter paciência, tem que ter calma, ele tem que ter... Porque ele pegou uma missão para completar e não para brigar. Então, ele jamais castigou alguém. Que ele tinha poder até de isolar alguém, né? Poderia fazer, mas ele não fez isso. Convocava, ao que ele fazia? Convocava os adversários da medida a palácio, ou seja, a conversa, e expunha-lhes paternalmente os projetos e finalidades do regime. Ele pegava os adversários, gente, e ia conversar com cada um, né? Vamos conversar, vamos tentar explicar. Então, era uma pessoa paternal, era uma pessoa amiga, que chegava e tentava esclarecer. Isso precisa muito do movimento nosso, né? O movimento espírita. A gente é muito agressivo. Basta ter um probleminha, a gente já é agressivo, quer cortar o indivíduo, quer acabar com o indivíduo. Não dá palestra para ele mais não. Não deixa ele falar mais não. A gente corta o indivíduo na hora, né? Isso é ruim, né? Uma atitude inferior, né? Nossa, quando a gente faz isso. Então, destacava a superioridade dos métodos de espiritualização. Ele tinha uma superioridade imensa nos seus métodos
de espiritualização. Ele sempre tinha tranquilidade, né, ao falar. Eu me lembro muito bem de um companheiro de Uberaba, que eu sempre cito ele como exemplo, o doutor Adroaldo. Viveu imensas dificuldades com o sanatório, mas era uma paz imensa, tinha tantos problemas familiares, mas tinha uma paz imensa ao falar com as pessoas, compreendia, serenidade. Nunca vi o Adroaldo exaltar, ele sempre era uma pessoa amiga. E hoje a gente vê lá nos livros do Carlos Bacelli até, né, que ele está numa colônia espiritual, é um dos diretores hoje da colônia espiritual. O Dr. Adroaldo desencarnou, deve ter mais ou menos uns 25 anos, 25 anos mais ou menos, né? Creio eu, de 20 a 25. Então, facilitava aos mais rebeldes inimigos do novo processo variadas excursões de estudo em planos mais elevados que o nosso, ganhando assim maior número de adeptos. Ele foi conquistando as pessoas aos poucos, aquela generosidade, né? Ele explicando a cada um, aqueles mais rebeldes, né? Porque tinha rebeldes, eram rebeldes de fato, inimigos que se teve no processo. Ele passou a ter inimigos, perseguições, e ele conseguiu, né, aos poucos ter mais adeptos. Aí, ante pausa mais longa, o André Luiz ele reclamou interessado. Continue, por favor, meu caro Lísias. Como terminou a luta da edificante? Ele já estava curioso. Gente, como é que terminou isso tudo? O que aconteceu depois dessas ondas, desses problemas todos? O que aconteceu? Tá? Aí ele falou assim, depois de 21 anos de perseverantes, aí já tinha passado 30, mais uns 10, agora mais 21, de perseverantes demonstrações por parte da governadoria, aderiu o Ministério da Elevação, né, passando a abastecer-se apenas do indispensável. Então, até o Ministério da Elevação, que está junto com a União Divina, tinha irmãos que não queriam o processo. Ou seja, da cúpula do trabalho, tinha gente que não queria. Só da União Divina que não tinha o problema, né? Então, depois de 21 anos que passou, o Ministério da Elevação, ele aceitou, né? Ele aceitou depois, passando a abastecer-se apenas do indispensável. Então, ele começou a aderir ao programa do governador, depois de 21 anos de tentativa. O mesmo não aconteceu com o Ministério do Esclarecimento. Olha só, isso aqui é engraçado, gente. Ministério do Esclarecimento, o próprio nome já diz, né? Estão reunidos lá quem? Matemáticos, físicos, os estudantes, cientistas da Terra, aqueles das ciências. Então, do esclarecimento, ali tinha muito. Olha lá, o mesmo não aconteceu com o Ministério do Esclarecimento, que demorou muito a assumir compromisso em vista dos numerosos espíritos dedicados às ciências matemáticas que ali trabalham, né? Então, aqueles que tinham assim muito conhecimento, né? Porque tinham conhecimento técnico, então defendiam a causa que não podia, né, tirar a alimentação, né? Tirar a alimentação das pessoas que estavam desencarnando, né? Eram eles os mais teimosos adversários no esclarecimento, né? Os mais teimosos. Parece um filme, né? Parece com a gente aqui, né? Vocês sabem me dizer assim se tem alguma relação com a casa espírita ou se tem alguma relação com o movimento espírita, com as nossas vidas, né?
mecanizados no processo de proteínas e carboidratos, imprescindíveis nos veículos físicos, não cediam terreno nas concepções correspondentes daqui. Olha só, muito conhecimento da área de carboidrato, proteína, né? Imprescindível veículo físico. Então, isso aqui era um argumento, né? Para que eles pudessem tentar convencer o contrário. Semanalmente, enviavam ao governador longas observações e advertências. Eu imagino que eles devem ter feito lá um relatório apontando matematicamente para o governador, né, quais são as dificuldades de se usar esses tipos de materiais etéreos mais vitais em relação aos mais grosseiros, mais compactos da Terra. Eu creio que isso aqui deve ter tido uma advertência enorme por parte deles, uma argumentação muito forte, repletas de análises e numerações, atingindo por vezes a imprudência. Olha, foram até imprudentes ao falar, no dizer com o governador. Eu imagino que o governador deva ter tido uma tranquilidade imensa ao ouvir, né? Ao perceber a atitude dos irmãos que estavam vindo a esse desencontro. O velho governante, contudo, nunca agiu por si só. Ele nunca fazia. Requisitações nobres que nos orientam por intermédio do Ministério da União Divina. Ele nunca esteve sozinho, ele sempre trabalhou em equipe, sempre trouxe irmãos para ajudar, né? E jamais deixou o menor boletim de esclarecimento sem exame minucioso. Ele nunca deixou nada passar em branco. Ele examinava pontualmente tudo que ele passava em boletim, porque era feito em boletins. Nós vamos fazer assim, comunicação interna. A gente sempre teve isso aqui nas empresas, né? Que é comunicação interna, requisições, né? Quem é administrador sabe disso, né? Memorando. Então, ali tinha toda uma atenção de organização empresarial, de uma certa forma, né? Uma cidade é uma empresa, né? Você tem que administrar com o coração, né? Uma casa espírita você tem que administrá-la com o coração, apesar de ter regras, tem que ter, porque nós não somos perfeitos, né? Enquanto argumentavam os cientistas e a governadoria contemporizava, formavam-se perigosos distúrbios do antigo Departamento da Regeneração, hoje transformado em ministério. Olha, enquanto os cientistas argumentavam e a governadoria contemporizava, ou seja, analisava, formavam-se perigosos distúrbios do antigo Departamento da Regeneração. Então tinha crises. Naquele momento, enquanto ele estava tentando acudir na assistência ou no esclarecimento, outros já apresentavam problemas, né? Encorajados pela rebeldia dos cooperadores do esclarecimento, os espíritos menos elevados que ali se recolhiam entregavam-se a condenáveis manifestações. Então, quando eles viam que o ministério estava contestando, aí os menores aí aproveitavam, vamos fazer greve, vamos fazer o nosso manifesto, e vinha junto, né, com as atitudes dos superiores, né? Se o superior pode, por que eu não posso, né? Então é mais ou menos isso. Isso provocou enormes cisões nos órgãos coletivos de nosso lar. Então teve muitas divisões, né? Teve muita luta, né? Dando ensejo a perigoso assalto das multidões obscuras do umbral que tentaram invadir a cidade,
aproveitando brechas no serviço de regeneração, em que grande número de colaboradores entretinha certo intercâmbio clandestino em virtude dos vícios da alimentação. Isso deu uma baixa, né, em nosso lar. Favoreceu as ações externas, né, da cidade, ou seja, as zonas umbralinas. Como diminuiu a condição vibratória, isso é igual ao centro espírita. Os elementos, os companheiros estão brigando, estão entrando em conflito por ideias, por ideologias criadas, né? Vem aí as trevas e atuam sobre nós. A casa vira uma bagunça. Então, quando alguém está lá dando alguma loucura, né, de um estresse maior, aí desequilibra toda uma condição. Isso acontece em trabalho mediúnico, né? Quando há um problema ali, um desempasse ali de todo o grupo, ali as trevas aproveitam, aí vira outras coisas, né? Então, nós depende muito do nosso campo vibratório criado para os problemas não acontecerem. Então, aqui teve até tentativa de invasão da cidade de Nosso Lar, nesse momento, pelas regiões umbralinas, pelos irmãozinhos que denotavam as condições baixas, né, e vibratórias de nosso lar, né? Dado o alarme, nós estamos aproximando do nosso fim. Não vai dar tempo, a gente vai concluir esse capítulo na semana que vem, né? Dado o alarme, o governador não se perturbou. Terríveis ameaças pairavam sobre todos. Ele, porém, solicitou audiência ao Ministério da União Divina e, depois de ouvir o nosso mais alto conselho, mandou fechar provisoriamente o Ministério da Comunicação. Determinou funcionar todos os calabouços da regeneração para isolamento dos recalcitrantes. Advertiu o Ministério do Esclarecimento, cujas impertinências suportou mais de 30 anos consecutivos. Proibiu temporariamente os auxílios às regiões inferiores e, pela primeira vez na sua administração, mandou ligar as baterias elétricas das muralhas da cidade para a emissão de dardos magnéticos e serviços da defesa comum. Ele teve que tomar providências, né? Com os ministérios, com a cerca magnética, mandou ligar, porque não estava ligado, né? Porque estava tendo invasões. Ele teve que tomar providências. A gente já deu tempo, nós vamos começar aqui na semana que vem falando dessa corrente magnética em torno da cidade e vamos falar das correntes magnéticas em torno de nossas casas para servir como exemplo das estruturas de nosso lar, para nossas casas, para as nossas vidas. Eu espero que a gente tenha atingido com vocês alguma finalidade maior desse entendimento, da compreensão. Agradeço muito a atenção de vocês, pedindo a Jesus o amparo a todas as suas famílias. Quem quiser mandar pergunta, pode perguntar, mandar para o meu zap ou por um meio qualquer, que a gente tem o prazer de esclarecer. Então, agradeço muito a presença de vocês. Deus proteja hoje e sempre. Vamos tentar agora fazer gravar e deixar gravado para os demais. Muito obrigado. Assim seja. Bom domingo, bom sábado, bom domingo. Obrigado.